Bom dia, irmãos. Vamos dar início então à segunda parte, da nossa reunião hoje aqui. E nós vamos orar, falar com o nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos por este domingo, por esse dia tão especial que podemos nos encontrar, nos reunir aqui. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe até a tua casa e o Senhor tem um propósito nisso e tem algo a falar ao nosso coração. Abençoa-nos com a tua palavra, que nós possamos continuar o nosso crescimento espiritual, sabendo que o Senhor é quem comanda tudo em nossas vidas. Abençoa aqueles que estão em casa também, os irmãos que não podem estar aqui, que estão passando por alguma dificuldade, também aqueles que estão no trabalho, que o Senhor esteja presente ali com eles, que eles possam sentir a alegria da salvação do Senhor. Muito obrigado por tudo, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu quero ler um texto, Efésios 4:20. Deixa eu achar aqui, a minha Bíblia está na linguagem de hoje. Efésios 3:20. Diz assim, agora, glória seja dada a Deus, que pelo seu grandioso poder, operando em nós, é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperanças. A Ele seja dada a glória por todo sempre, pelos séculos sem fim, por causa do seu plano soberano da salvação para a igreja por meio de Jesus Cristo. Olha só, Orações, anseios, pensamentos, esperanças, fazer muito além de tudo isso, Nosso Deus, Ele é poderoso e Ele vai muito além daquilo que a gente pensa ou espera, E nós vamos cantar isso, agradecer a Ele. Te agradeço por tudo que Ele tem feito. Vamos cantar? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Você quer agradecer a Deus nesse momento? Vou dar a oportunidade para você dizer essas palavras, em agradecimento ao Senhor neste momento. Quem quiser, quem sentir no seu coração. Glória a Deus. Amém. Te agradecemos, Senhor. Conta as bênçãos. A vida está complicada, agitada.
Conta as bênçãos, olhe para trás. A gente tem muita mania de lembrar. Lá em casa, no Natal, eu fiz uma caixinha assim, escrito gratidão para cada família. Entregamos lá. Para que a gente, quando acontecer alguma coisa boa, você anota, põe lá. Porque qual que é a mania que a gente tem? Esquecer o que é bom e lembrar só das coisas ruins. Ai, bati o carro. Ai, porque não sei o quê. Ai, porque fez isso, fez aquilo, né? Faltou dinheiro. E as coisas boas, as bênçãos que a gente recebeu. No final do ano, próximo Natal, vamos abrir lá e compartilhar. E às vezes a gente até se surpreende. Eu esqueci disso, né? Então, conta as bênçãos e você vai ver que Deus, com surpresa, Deus fez muita coisa boa. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão. Espera aí, irmãos, eu vou cantar mais baixo. Se da vida... Vou cantar na oitava de baixo, então. Se da vida as ondas agitadas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, duro é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta cada vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e cantando alegre os dias passarás. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Ficou diferente, né? Irmãos, ali o hino diz, né? Tens acaso mágoas, duro é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar, né? E às vezes, esses dias eu estava refletindo lá com a nossa família, né? Não vale a pena carregar mágoas, não vale, né? Então, deixa Deus cuidar disso, né? E leve seus dias alegres de forma tranquila. Crer e observar. Vou cantar no baixo de novo. Em Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz.
Cristo pode desprestigiar, nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Nele observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e real. O seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Ele observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Amém, irmãos? O fiel obedece ao que Cristo mandar. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, né? De pessoas abandonando a fé, inclusive. E a coroa será entregue àquele que permanecer até o fim, né? Que seja assim na nossa vida. Deus abençoe. Podem se sentar. Obrigado, Jairo. Pastor. Neemias. A gente está numa série de mensagens sobre a vida de Neemias. O que eu falei agora, eu vou repetir à noite, sobre missões. E Jairo, parabéns pela mensagem da semana passada. Foi uma bênção. Foi uma bênção, falou muito ao nosso coração, abriu com chave de ouro a nossa série de mensagens. Neemias, coragem, fé e serviço. Neemias, coragem, fé e serviço. Eu quero que vocês abram, por favor, as suas Bíblias, no livro de Neemias, no capítulo 2, onde o Jairo parou. E eu vou ler um verso que ele falou também, mas a partir desse verso, do verso 6 até o verso 13, nós vamos ler a palavra de Deus, do livro de Neemias, capítulo 2, do verso 6 ao verso 13, e o título dessa mensagem é Organizando a Vida. Neemias, essa imagem que vocês estão vendo aqui, mostra muito da realidade de Neemias. Se ele não fosse organizado, ele não conseguiria terminar a construção dos muros. Como Jairo disse a semana passada, olha a porta ali, Essa porta aberta aí, a porta era lugar de julgamento das cidades, mas de defesa. Uma porta aberta significava que o inimigo podia entrar a toda hora. E Neemias, um homem extraordinário, com uma coragem maravilhosa, ensina várias coisas para nós. E eu quero ler o texto, então, a partir do verso 6. Capítulo 2, a partir do verso 6 até o verso 13. E diz assim o texto bíblico: Então o rei, com a rainha sentada ao lado, perguntou-me: Quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que fosse. E a seguir acrescentei: Se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. Que me dê também uma carta a Asaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeiras para as vigas de portas da cidadela, que ficam juntos ao templo, do muro da cidade e das residências que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei.
o rei fez-me acompanhar uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros. Sambalate, o Horonitas, Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando que alguém estava interessado no bem-estar dos israelitas. Então cheguei em Jerusalém, depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns de meus amigos, e eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além do que eu estava montado. De noite saí pelo vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e as suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Feche seus olhos um pouquinho, meu irmão, minha irmã, e vamos pedir a Deus que fale conosco. Amado Deus e Pai, no nome de Jesus, fale conosco por meio da Tua palavra. Obrigado porque Tu és um Deus bom, Tu és um Deus fiel, um Deus zeloso. No nome de Jesus, fala conosco. Amém. Hoje nós vamos, meus irmãos, explorar um pouquinho da vida e do projeto de Neemias. A nossa vida espiritual, por exemplo, precisa ter organização, vocês concordam? Se nós não organizarmos a nossa vida espiritual, a gente vai conseguir ler a Bíblia? A gente vai conseguir orar? A gente vai conseguir servir? A gente precisa organizar. Porque o tempo, eu estava conversando com a Aurora e com o Mateus agora no discipulado, parece que nós precisamos de mais de 24 horas para fazer as coisas que a gente tem. O tempo está passando assim, ó. A gente já está no meio do ano, mês 6. E parece que o ano começou o mês passado. E a organização, ela é necessária em qualquer projeto humano. Imagine na obra de Deus. Se todos os projetos humanos são necessários, a igreja precisa de organização. Ela precisa ser organizada. E agora, uma coisa que eu quero perguntar, que o Jairo falou semana passada. Neemias era israelita? Sim ou não? Existe diferença entre israelita e israelense? Neemias, se fosse pensar bem, ele tinha descendência israelita, mas ele nasceu na Babilônia. Ou seja, ele poderia ter uma dupla cidadania. Ele poderia ser babilônio e israelita. Na verdade, os avós, talvez de Neemias, nasceram em Jerusalém. Mas Neemias não. Neemias já estava naquela terra e naquela cultura desde o nascimento dele. Tinha todas as razões para não estar nem aí para as coisas de Deus, para as coisas dos seus antepassados. Ele tinha um cargo que era um cargo de confiança. O Jairo não falou isso, mas eu posso afirmar que o copeiro era como um ministro. O rei desabafava com ele, conhecia ele, e aí Neemias aparece diante de Deus, do rei, e Deus coloca um projeto. E o título do sermão do Jairo da semana passada foi um chamado sem chamado. Deus não apareceu para Neemias e falou, você precisa reconstruir Jerusalém. Ele ouviu, ele fez a pergunta, ouviu e se convalesceu, compadeceu, e aí ele foi. E é engraçado que Neemias, ele fez um trabalho duro, de liderança, e em 52 dias. 52 dias ele reconstruiu o muro, colocou as portas e deixou tudo pronto. E depois voltou para prestar contas. Quer ver, ele poderia não mais voltar, irmãos. Mas, como eu disse, lealdade é lealdade. O rei que o enviou falou, quando você volta?
Ele terminou o projeto e voltou. O texto vai dizer que ele fez isso. O que Neemias nos ensina é que a origem não determina a capacidade de amar, de servir, e isso é uma disposição de coração, porque Neemias, se fosse pensar bem, ele nasceu na Babilônia. A origem dele, embora a descendência dele fosse uma descendência judaica, hebreia, ele não precisaria se convalecer das causas de seu povo de origem, já que ele era mais babilônico do que hebreu. Neemias nos ensina que a origem de alguém não determina a sua capacidade de amar, de servir. E hoje nós vamos avaliar como organizar a vida de acordo com propósitos de Deus. A primeira lição é que para que a gente organize a vida, nós precisamos ter uma visão clara e um propósito definido. Eu não sei se você e a sua família têm uma visão clara e um propósito definido, mas Neemias tinha. O texto vai dizer assim: e o rei disse: quanto tempo tomará a viagem? Quando voltarás? E pareceu bem ao rei, em razão disso, dar-lhe o prazo. Ninguém que não conheça o seu propósito pode realizar o propósito. Eu não sei se vocês lembram, quando a presidente Dilma, ela falou assim: nós não precisamos de uma meta, mas quando chegar na meta, vamos dobrar a meta. Lembram disso? Como que você vai dobrar uma meta que você não conhece? Neemias, ele tinha uma visão clara do propósito de Deus para a vida dele, e ele tinha alvos definidos. Eu vou ser sincero com vocês, irmãos. Eu tenho uma visão clara do que Deus tem para mim. Eu, como líder dessa igreja, eu tenho uma visão clara do que Deus tem para essa igreja. Se nós vamos conseguir cumprir, é outra coisa. Isso depende do quê? Do coletivo. Mas a visão está clara. Quando nós não temos uma visão clara sobre o que nós queremos para a nossa casa, nós vamos gastar todo o dinheiro com várias coisas e não vamos fazer. No início do ano é bom traçar: não, nós vamos comprar esse ano um tapete, reformar a parede, comprar uma televisão. Propósitos claros. Esse ano eu vou ler a Bíblia Sagrada 2 vezes, pelo menos, vou orar meia hora por dia, e todos os dias à noite vou orar com meu marido e com meu filho. Propósitos claros. Neemias, ele deixa, quando a gente tem propósitos claros, as coisas ficam organizadas. Quando temos um propósito claro de vida, isso fica definido. Esses dias alguém perguntou: você sabe o que você vai fazer para o resto da sua vida? Deixa eu perguntar para você: você sabe o que você vai fazer para o resto da vida? Você sabe, Carla? Comece a pensar sobre isso. Eu respondi assim: eu não sei o que vai acontecer no final, mas eu sei o que eu vou fazer para o resto da vida. Servir a Deus de todo o coração. Entregar minha juventude, minha velhice e meu último respiro a Ele, seja como for. Ajudar as pessoas da melhor maneira que eu puder. Elas reconhecendo ou não reconhecendo, eu faço por mim, não por elas. Então eu sei qual que é o propósito da minha vida. Eu tenho 2 propósitos. Gostando ou não, às vezes eu não gosto de ser pastor, tá? Às vezes mais dói. Eu estava falando para a Aurora. Tem gente que não entende a dor de um pastor. Porque você olha e vê a igreja, mesmo que o culto foi uma bênção, você olha e falta 3. Aí você já imagina que quando os filhos demoram a chegar em casa, a gente imagina que está tudo bem?
Aconteceu alguma coisa. Neemias tinha um propósito claro de vida. E tem um filme muito antigo que chama Aproveitando a Vida Doidado. Lembra? Passou muito na sessão da tarde. Esse não é o meu objetivo de vida. Eu quero aproveitar, mas o meu maior objetivo de vida é a minha missão. Neemias tinha, e nós precisamos traçar. Se nós queremos ter uma vida roteirizada, uma vida organizada, porque olha, trabalhar muito significa se aposentar bem? Se você não trabalha com inteligência, a aposentadoria fica difícil. Se você não aprende a trabalhar com inteligência e criar rendas ativas e criar uma vida posterior que a sua aposentadoria vai ser suficiente para mantê-la, você vai ter muita dificuldade. Pensar bem não significa estratégia. Neemias, ele tinha uma estratégia. O texto vai falar que Neemias, ele tinha uma visão clara. O Jairo falou semana passada, quando apareceu lá, ele estava preparado. Ele tinha uma visão clara do que ele tinha que fazer. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia o que precisava ser feito. Ele tinha um plano na mente. Muitos de nós não fazem planos. E não fazer planos é falhar. É igual a música do Zeca Pagodinho. Deixar a vida levar, e se a vida vai levando, ela pode te levar para qualquer lugar. Quem tem que levar a sua vida? Você deve conduzir a sua vida. A sua existência precisa ser conduzida por propósitos, não por eventualidades. Quando a nossa vida é conduzida por eventualidades, nós ficamos à mercê. Rick Warren, naquele livro, Uma Vida com Propósitos, ele escreveu o seguinte, ele falou o seguinte, a vida organizada começa com o entendimento do que Deus deseja que realizemos. E a minha pergunta para você é, o que Deus deseja que você realize? Não é o que eu devo realizar. Neemias sabia. Quando ele ouviu a notícia, ele já sabia. O que Deus quer de você? E o que Ele quer de você não é para agora, é para quando? Para o resto da vida. E aí a gente vai colocar o propósito de Deus em primeiro lugar. A Bíblia não ensina? Buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E o quê? E estas demais coisas, o quê? Tudo que a gente precisa, vos serão acrescentadas. Vos serão acrescentadas. Imagine um marinheiro a bordo de um navio, se ele não tiver um destino claro. Será que ele vai ser levado pelas ondas e vai chegar em lugares incertos? Assim é uma vida sem propósito. O que fica desse primeiro ponto que eu gostaria que você, se você quiser marcar, é que uma vida organizada começa com o entendimento do que Deus deseja que realizemos. E esse é um propósito vitalício. Eu sou sócio, eu lembrei essa semana, eu achei um documento em casa. Vocês sabiam que que time que eu torço? Carla, que time que eu torço? Eu sou sócio remido do Corinthians. Eu não sabia, não lembrava disso. A minha mãe comprou um título vitalício. Sabem o que é um sócio remido? É um sócio que não precisa pagar mensalidade. Eu achei lá um negócio amarelo. Então, e engraçado que sócios remidos têm direito a voto no conselho. Eu sou um sócio remido, eu nem sabia. Você vê, por que eu estou dizendo isso? Minha mãe pensou assim, quando ela sabia que eu era louco pelo Corinthians, ela falou, não, eu vou dar um presente para a vida toda para ele.
Sempre que ele quiser nadar na piscina lá do Corinthians, ele vai poder nadar na piscina. Sempre que ele quiser usar a estrutura do clube, ele pode usar a estrutura. Ela comprou o título quitado, e eu não precisava pagar mensalidade alguma. Ela teve um propósito, ela quis me abençoar. E pessoas que têm um propósito, elas acabam por cumprir o propósito, porque o propósito não sai da mente. Neemias tinha um propósito. Por que ele conseguiu construir em 52 dias? Porque ele focou no propósito. Vidas com propósito, elas são vidas que seguem isso. E a segunda lição para a vida estar organizada, em todos os sentidos, é planejar e preparar. Neemias, ele disse o seguinte para o rei: disse-lhe ainda, se parece bem ao rei, desse-me cartas para os governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar em Judá, e uma carta a Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me dê madeiras para as vigas das portas do castelo, que está na casa de Deus, e para as muralhas da cidade, e para as casas que habitarei. E o rei me concedeu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Meus irmãos, é engraçado que Neemias aqui fez direito internacional. Neemias, ele pediu um passaporte para ele passar por todos os lugares sem ser barrado. Olha a inteligência, olha o planejamento dele. Neemias, se nós, por exemplo, queremos ir para os Estados Unidos, a gente precisa fazer um passaporte e um visto. Mas se nós queremos alguma coisa a mais, nós precisamos planejar. Neemias, ele planejou as coisas. Nós precisamos separar tempo para estratégia. Vocês sabem a diferença de empresas que operam só baseado no operacional e empresas que operam baseado na estratégia? Sabem qual a diferença disso? Uma padaria que só é operacional, o padeiro vai lá, faz o pão, vê mais ou menos quanto vende, compra mais ou menos o que se compra, e ele mesmo fica trabalhando ali só na operação. Agora, quando a padaria ela é estratégica, o padeiro chega em casa à noite e ele começa a pensar assim: eu acho que eu posso, os meus vizinhos aqui, eles precisam mais do que pão. Eu posso colocar aqui na minha padaria um toldo e fazer aqui um café da tarde. E eu posso pensar nisso. Todas as famílias deveriam não ser apenas operacionais, mas estratégicas. Então nós temos a estratégia do domingo. Todos os domingos nós vamos estar juntos. Vai ser lido um texto da Bíblia. E nós vamos orar na refeição uma vez por semana. A gente, como igreja, precisa ser estratégicos. Quanto missão, precisamos ser estratégicos. Porque senão, sabe o que vai acontecer? A gente não vai ter um planejamento executável. Mas isso depende de outras pessoas também. Neemias, ele pediu para o rei, inclusive, autorização para pedir madeira para o madeireiro. Se estivesse passando pela Amazônia, ele passaria e falaria assim: me dê as toras de madeira. Neemias não apenas orou, mas ele foi proativo. Ele se dedicou na preparação. Ele pediu cartas demonstrando planejamento estratégico. Isso revela que o planejamento é fundamental para alcançar objetivos. Vocês acham que quando Deus criou o céu e a terra, Ele fez aleatoriamente? Só para a gente ter uma ideia, se Ele criasse primeiro a terra sem ter criado o sol, a terra não sobreviveria. Nenhuma terra sobreviveria sem um astro com luz própria que produzisse calor. Vocês já repararam que um bonsai, por exemplo, se ele não for regado e ficar no sol, ele morre? Muitas vegetações, elas morreriam se Deus não tivesse planejamento na criação. E olha que planejamento incrível foi o de Deus.
Deus, ele criou o céu, aí depois ele criou a terra, aí depois ele foi dando as ordens, e no último dia, no sexto dia, ele criou quem? O Adão. E aí ele falou, ó, agora que está tudo criado, cuida de tudo. Imagine se ele criasse Adão antes. Será que Adão não ia ficar entediado? Deus é um Deus de planejamento. Nós precisamos aprender a planejar. A gente precisa aprender a fazer esses planos. E John Maxwell, em seu livro As 21 Leis Irrefutáveis de Liderança, que nós já estudamos aqui na igreja, salienta a importância de planejamento. A liderança eficaz envolve preparar-se para o que está por vir. Pense em um atleta que se prepara para uma competição. Ele não apenas treina, mas ele planeja a sua alimentação, o seu descanso, a estratégia de jogo. Assim, Neemias se preparou para a tarefa que estava diante dele. Nós precisamos aprender a se preparar para as coisas, a planejá-las. Os planos, a Bíblia diz que os homens fazem os seus planos, então não tem nada de errado em planejar. Está errado em achar que o plano é o ponto final, né? Esse texto tem uma vírgula. Mas Deus, os homens fazem os seus planos, mas Deus lhe dirige os passos. Às vezes a gente pode fazer plano na igreja, que seja plano que nós executamos, bem intencionados, e eles não sejam a vontade de Deus? Pode. E aí o que Deus faz quando a gente faz planos que de repente não são a vontade dele, porque a gente não conseguiu ouvir ele? Ele interrompe. E ele interrompe e ele faz o quê? Ele fala, sonha de novo, planeja de novo, olha de novo. Nós não temos todo o entendimento. Eu gosto muito de Eclesiastes 3, vamos ver se é esse mesmo. Abram lá por favor, Eclesiastes 3,14. Ele está falando de que Deus colocou no coração do homem uma necessidade por eternidade. Ou seja, todo homem, ele tem um vazio do tamanho de Deus. Mas a segunda parte do verso é a que eu mais gosto de entender. É 14 mesmo. Sei que tudo que Deus fez permanecerá para sempre. Espera não, acho que é isso. 3, deixa eu achar o texto. Verso 11. Ele, Deus, fez tudo no seu tempo apropriado. E também pôs no coração do homem o desejo para a eternidade. Ou seja, todo ser humano tem o desejo de encontrar a Deus. Mesmo assim, o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Então significa que de vez em quando, olhem para mim, é capaz de nós fazermos as obras de Deus, não entendendo o que Deus quer, e às vezes a gente erra, por sermos humanos, limitados, mas o que cabe a nós? Perceber e acertar o prumo e ouvir a Deus. Nós somos limitados, nós somos falhos, mas nós precisamos planejar. Isso faz parte, é importante. Eu estou falando, no tema da mensagem qual é o tema mesmo? Organizando a vida. Para organizar a vida, eu vou repetir, a gente precisa ter uma visão clara e um propósito definido. Nós precisamos planejar e preparar, mas nós precisamos também saber da importância da oração. O texto vai dizer, e o rei me concedeu, segundo a boa mão do meu Deus sobre mim. Neemias atribuiu o sucesso do seu pedido à ação de Deus. Então, quando nós planejamos, quando nós estabelecemos o propósito, o
que nós precisamos fazer juntos? Ou junto? Orar. A oração vai fazer com que os nossos planejamentos, eles tenham sucesso ou não. Claro que oração tem duas palavras juntas, não tem? A parte minha com Deus, o orar, e a parte minha com a obra, que é o fazer. Se ele só orasse, ele estaria fazendo isso aqui, ó? Não. A oração precisa ter um elemento junto. Eu oro e ajo. Por isso que a fé é tão importante. Neemias, coragem, fé e serviço. A coragem de romper um padrão, a fé por buscar em Deus a resposta e o serviço para executar a obra. Neemias, a sua vida estava enraizada na oração. Embora ele nasceu na Babilônia, estivesse arraigado, consolidado na Babilônia, ele nunca deixou de buscar o Deus de seus antepassados, o Deus dos seus avós. A oração eficaz afirma que tudo depende de uma relação íntima com Deus por meio da oração. Eu quero que meu filho seja salvo, eu tenho um plano para ele ser salvo, mas eu não oro por isso. A oração é que vai mover as fortalezas que eu não posso quebrar. Foi a oração que moveu o coração do rei, foi a oração que o livrou dos seus inimigos. Quando temos uma comunhão contínua com Deus, somos como um telefone que está sempre conectado à fonte de energia. Ele nos guia e nos fortalece. E por último, quando nós precisamos organizar a vida, nós precisamos analisar a situação. E saí à noite para a porta do vale, em direção à fonte do dragão e à porta do esterco, e examinei os muros de Jerusalém, que estavam derribados, e as suas portas que estavam consumidas pelo fogo. Nós precisamos examinar. Quando eu era criança, eu tinha bronquite muito. Então era muito comum eu ir no farmacêutico, porque quando eu era criança, os farmacêuticos eles eram práticos. Eles auscultavam, eles tinham o estetoscópio. Hoje em dia, o farmacêutico não pode ter mais o estetoscópio, só o médico. Mas quando eu era criança, os farmacêuticos sabiam até mais do que os médicos. Aplicavam injeção, davam remédios, né? A gente ia na farmácia, eles tinham todas as respostas até. Isso, obrigado, irmão. E eu lembro que eu fui no farmacêutico. Eu lembro do nome dele até hoje. Ele já é falecido, mas eu oro pelos filhos dele. O nome dele era Isauro. O Isauro auscultou, ele pegou o estetoscópio e auscultou meus brônquios, e ele olhou para minha mãe e falou: seu filho tem bronquite crônica. E aí minha mãe falou: mas o que é isso? Daí ele explicou, e ele falou: toma esse remédio, tantos dias, faz a inalação. E aí nem sei se esse produto ainda é usado. Berotec ainda é usado? Não. Aí ele põe o soro e o Berotec, e aí colocava lá. Passou alguns dias, parecia que daí eu fui de novo, ele auscultou lá, pulmão limpinho. Esse homem, ele fez o quê? Ele fez uma análise da minha situação, uma anamnese, e me prescreveu um receituário. Hoje você tem que fazer isso com o médico, né? Hoje os médicos são as pessoas, mas naquela época eu podia fazer isso. Neemias,
antes de começar o serviço, ele foi avaliar tudo. Ele pegou o cavalo, ficou 3 dias em silêncio andando, sem falar. Ele ficou avaliando. Ele viu os lugares onde estava mais quebrado, ele viu os lugares onde seria mais difícil, ele percebeu os detalhes do projeto. E nós, muitas vezes, não somos pessoas analíticas. A análise, ou essa parte mais técnica da vida, ela precisa ser estabelecida. Quando nós pedimos o alvará de funcionamento aqui da igreja, eu chamei um bombeiro antes de chamarmos o bombeiro. Porque, lembra, Su? Porque se eu chamasse o bombeiro, nós tínhamos só 40 dias para colocar tudo em ordem. Aí o bombeiro que veio aqui, ele falou assim, ó, tem que arrumar isso, tem que arrumar isso, tem que arrumar isso, tem que arrumar isso. Nós ficamos quase 4 anos, né, Su? Nós ficamos quase 4 anos arrumando tudo que o bombeiro falou. Aí eu chamei de novo esse bombeiro, o Wilson. Aí ele veio, avaliou tudo. Daí ele falou, agora está faltando isso, isso, isso. Então a gente teve que mudar os banheiros de lugar, porque os banheiros estavam no mesmo lugar da cozinha. Nós tivemos que colocar corrimão nas laterais. Nós tivemos que fazer várias adequações. E aí o bombeiro veio, aí nós fizemos todo o projeto que o bombeiro veio, e aí ele falou para a gente, agora pode chamar o bombeiro. Aí nós chamamos o bombeiro. Aí o bombeiro veio, né, Su? Atendemos ele aqui, ele falou assim, olha, a única coisa que aprovou o nosso alvará, e falou assim, vocês precisam apenas mandar um laudo técnico para a prefeitura do som que vocês emitem. Aprovou o nosso, e deu o alvará, e aí pediu para a gente fazer um laudo técnico. Contratamos um engenheiro técnico, lembra do engenheiro? E aí ele veio aqui num tempo de louvor, lembra, Jairo? Ele veio aqui num domingo à noite, e ele ouviu nós, e pegou um aparelho, e mediu os decibelímetros, e fez um laudo. Daí ele me ligou e falou, pastor, infelizmente vou ter que reprovar vocês no laudo. Daí eu falei, se tiver que reprovar, reprova. Aí no laudo ele reprovou. Ele disse que nós passávamos, o nosso som passava do limite que poderia passar para a rua. Daí ele falou o seguinte, aí ele nos deu, eu falei, mas então já que você reprovou o nosso projeto, você vai ter que nos dar condições aqui da gente não passar o som para fora. Aí ele mediu, aí ele sugeriu que a gente colocasse essa cortina, e ele sugeriu que nós colocássemos cortinas com a mesma estrutura em todas as janelas. Aí nós demoramos um pouco para fazer isso, ele voltou aqui e fez o laudo de novo. E o nosso laudo ficou certinho. E nós anexamos na prefeitura. Às vezes, as coisas não dão certas, porque nós não fazemos as análises que precisam ser feitas. O furo no orçamento é enorme, mas nós temos preguiça de olhar onde está o problema. Quais são as coisas que nós precisamos parar de gastar? Quais são as coisas que são desnecessárias? Essa semana, Ana e eu tivemos uma conversa. A Ana estava trabalhando no fórum, não está mais, por um motivo. A pessoa que ela estava substituindo de licença maternidade voltou. E aí ela voltou para casa. Daí eu falei para Ana, Ana, agora a gente vai ter que olhar para as nossas finanças. Eu vou fechar minha conta na Caixa Econômica Federal e a gente vai ter só uma conta. E você vai controlar tudo. Você vai controlar tudo que entra e que sai, porque o nosso orçamento vai diminuir tanto, e tem coisas que nós não vamos deixar de fazer, e tem coisas que nós vamos ter que deixar de fazer. Quais são as prioridades para nós? Então, nós em muitos momentos vamos precisar fazer essas análises.
Nós chegamos a algumas conclusões na nossa análise. Neemias, ele conseguiu fazer isso. Pessoas eficazes fazem análise de quase tudo que precisam na vida. Elas analisam o seu progresso, elas avaliam aonde chegaram, onde querem chegar. É analisando uma situação de negócio que um CEO faz uma pesquisa de mercado completa antes de lançar um produto. Ah, mas a igreja precisa fazer isso? Não, a igreja não precisa. Mas a igreja pode fazer os seus planejamentos, ela pode delinear as pessoas que vão fazer. A gente também pode dizer não, que a gente não pode fazer. Ah, mas eu quero um ministério assim, assim, assim aqui. Não dá, não tem pessoas. A gente vai fazer o melhor com o que a gente pode fazer. Análises servem exatamente para a gente dizer o que pode e o que não pode. E por isso Neemias foi vitorioso. Quais são os passos práticos para a gente organizar uma vida? Ter uma visão clara de onde deseja chegar em sua vida espiritual e pessoal. Planejar e preparar-se na jornada que Deus colocou diante de você. Planeje-se, prepare-se, mantenha a sua vida de oração organizada, constante, reconheça que tudo resulta das mãos de Deus e analise sua situação continuamente, respondendo às necessidades de forma prática e consciente. Quero que vocês olhem para mim. Eu e meu irmão, nós tínhamos um plano quando a gente era criança, um plano de quando a gente ficasse velhinho, eu e ele, a gente juntasse as nossas famílias e morassem juntos. Mas a vida nos separou. Ele mora lá em Bom Jesus dos Perdões, perto de Atibaia, com 3 filhos, e eu e Ana e eu viemos para Curitiba. Eu estou com 47, ele está com 45. E engraçado que agora, quando meu pai faleceu, a gente está acertando a questão dos bens, do espólio, e nos foi feita uma proposta. Não sabemos ainda se vai dar certo, mas nos ofereceram uma casa. Nosso sonho era morar na praia, esqueci de dizer. Cada um na sua casa, mas com as famílias juntas. E aí ofereceram uma casa na praia para a gente, que dá para a gente ter 2 casas. Daí eu olhei para ele e disse: ó, Guto, está vendo? Nós planejamos quando era pequeno. Quem sabe Deus está nos dando os nossos últimos dias assim, a gente morrer juntos. É isso que a gente sonhava. Na verdade, até os projetos que a gente nem orou tanto, mas que Deus vê, Ele pode realizar, porque Ele é um Deus bom. Nós planejamos isso quando a gente era bem criancinha, e talvez Deus vá, no final da nossa vida, nos dar o aval, de quem sabe, a gente morar juntos nesse lugar. Daí eu e ele falamos assim, ó, essa casa a gente não vai vender, a gente vai deixar para a nossa família usar. A gente vai deixar para a nossa família usar. Deus abençoa projetos, principalmente quando esses projetos glorificam o nome dEle. Por isso que Neemias conseguiu o resultado. E eu gostaria de desafiar você a fazer projetos que honrem a Deus, a planejar esses projetos, a roteirizar esses projetos, a analisar esses projetos, sejam no seio da sua casa, seja na igreja, seja em qualquer lugar. Neemias viveu um milagre de conseguir reconstruir uma defesa em 52 dias. E é engraçado que o Jairo trouxe informações muito importantes. Eu vou dizer que sem a palavra inicial do Jairo, eu não teria o norte para isso, tá? Mas o Jairo diz que essa cidade foi uma cidade que Josué não conquistou. A cidade dos Jebuseus. E essa cidade era tão fortificada que eles diziam
que se colocassem, como era Jairo, se colocassem cegos para cuidar da cidade, ninguém entraria. De tão fortificada que ela era, os jebuseus. Josué não conseguiu conquistar. Essa cidade, ela foi conquistada depois do período dos juízes, depois do período na monarquia de Davi. Davi conquistou entrando, como disse o Jairo, pelos esgotos lá. E aí eles nunca imaginariam que um exército entraria pelo esgoto. Eles entraram lá, conquistaram aquela cidade. Depois que a cidade foi destruída, olha como ela ficou. Toda o que antes na mão dos jebuseus era uma fortaleza que até cego cuidava, nas mãos do povo de Deus se transformou em o quê? Um lugar totalmente vulnerável. Jesus disse uma coisa muito importante. Ele contou uma parábola do corrupto, do homem corrupto. E aí ele fala assim que esse homem, sabendo que iria ter que prestar contas ao seu governador, ao seu chefe, começou a fazer o seguinte, começou a fazer acordos. E aí ele falava assim: quanto meu chefe deve para você? Quanto você deve para o meu chefe? Ele deve 100 denários. Então, rasga aqui, é 50. Aí, quanto que meu chefe deve para você? Rasga aqui, é 20. E aí Jesus elogia, tem muita gente que não entende ainda hoje. E Jesus elogia a esperteza desse sujeito. Não elogia o mal moral, mas a esperteza. E Jesus fala assim: os filhos das trevas são mais inteligentes do que os filhos da luz. Nas mãos dos jebuseus, Jerusalém era uma fortaleza cuidada por cegos. Na mão de um povo que era dedicado ao Deus verdadeiro, por suas desobediências, virou um lugar que estava devastado. E eu quero dizer o seguinte, meus irmãos: tem muitas pessoas que estão na igreja com as portas da casa toda aberta para o diabo, devastadas, porque não levam a sério um projeto de vida constante com Deus. E esse projeto de vida constante com Deus é saber o propósito. Nós temos um propósito, é planejar o propósito, é analisar o propósito. Assim, nós podemos reconstruir esses muros de proteção, e que Deus nos ajude. Que nesse tempo, que ao ouvir palavras sobre Neemias, a gente passe por reconstruções morais, emocionais e espirituais na nossa vida. Feche seus olhos. Deus, no nome de Jesus, que a gente possa colocar as coisas em ordem, para que o Teu nome seja glorificado. Que a semelhança de Neemias, nós possamos ter um propósito definido, um planejamento definido. Que nós possamos, Deus, no nome de Jesus, ter, Senhor, condições de ser honestos e analisar o nosso progresso, as coisas que precisamos melhorar, que nós possamos olhar para as nossas vidas de maneira autêntica e dizer que existem coisas que nós estamos colocando nela, que elas não funcionam há anos, e dá-nos coragem para tirá-las do nosso repertório, porque elas não fazem sentido. Abençoa-nos, Deus, para que a semelhança de Neemias, que ouviu a sua voz, e ele colocou a oração em um ponto central de tudo isso, que nós possamos sim buscar, colocar ordem em nossa vida, em nosso mundo interior, mas por meio da oração, de ouvir a Tua voz. Nós te pedimos isso no nome de Jesus.
Amém e amém. Só para lembrar, propósito, planejamento e análise sem oração não fazem sentido. É uma atividade secular. A gente precisa ter propósito, planejamento e análise sempre debaixo de uma vida regada de oração. Senão, a gente vai virar uma empresa. E nós não somos uma empresa, como família não somos uma empresa, nós somos um núcleo familiar. Então precisamos ter propósito, planejamento e análise, mas sempre regado por oração, que foi o que Neemias fez. Que Deus te abençoe, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e o consolo do Espírito seja sobre você e todo o povo de Deus. Amém? Até a noite. E à noite nós vamos continuar estudando o livro de Neemias, na sua continuidade. Até a noite, se Deus permitir.